O Sol é para Todos é um livro que se passa ali na década de 30, uma época em que a América do Norte enfrentava um período de segregação racial e também a Grande Depressão. Então a gente vai acompanhando todo esse contexto da narrativa a partir da perspectiva de duas crianças, que são os filhos do Atticus Finch. O Atticus, ele é um advogado ali de uma cidadezinha rural, fictícia, chamada Maycomb, que se assemelha muito como é das cidadezinhas do período ali no estado do Alabama. Então a gente vai acompanhando esses acontecimentos a partir da perspectiva dessas duas crianças. A gente vai percebendo, que toda essa situação acaba se tornando ali um contexto de amadurecimento, Então a gente vai vendo como essas crianças vão lidando com essas situações no dia a dia ali da sua cidadezinha e como o Atticus vai conduzindo ali essas crianças para que elas amadureçam ali, entendendo como lidar com todo esse contexto. Então, o Atticus, ele tem um papel fundamental ali no direcionamento dessas crianças. Ele é viúvo, a esposa dele faleceu, então ele precisa cuidar dessas crianças sozinho, contando ali com a ajuda de uma tia, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, e ele vai tentando conduzir essas crianças, vai direcionando essas crianças para que elas entendam o contexto e saibam lidar da melhor forma a partir dos seus ensinamentos. E qual que é o contexto aqui central dessa história? O livro ele vai se tratar ali do julgamento de um homem inocente. O Tom Robinson, que é um dos personagens aqui desse livro, ele foi acusado injustamente de ter cometido um crime de assédio. E por ele ser negro e a mulher que o acusa é branca, esse peso acaba decaindo ali de uma forma muito crítica e muito pesada, e a gente vai acompanhando todo esse contexto da narrativa e como Atticus ele conduz ali o julgamento de defesa do Tom Robinson. Então eu entendo que o livro ele passa ali por alguns conceitos de justiça. Um desses conceitos é a justiça legal, que é executada ali no tribunal, Então a gente vai acompanhar o julgamento do Tom Robinson e toda a tensão que envolve esse julgamento. Então, o que o Atticus ele critica, quando ele está defendendo o Tom Robinson no julgamento? Ele critica a forma como o júri utiliza de formas pré-concebidas para discriminar ali mesmo a situação e não entender de que ele de fato era inocente, mesmo com todas as provas cabíveis mostrando a inocência do Tom Robinson dentro daquela situação. E tem uma frase aqui do livro, tem um momento, na verdade, aqui do livro em que o Atticus ele fala como a justiça ela deveria agir e ela não agiu, na forma correta, julgada. E ele fala assim o seguinte nesse trecho: mas há algo nesse país diante do qual todos os homens são iguais. Há uma instituição que torna um pobre igual a um Rockefeller, o idiota igual a um Einstein e o ignorante igual a um reitor de universidade. Essa instituição, senhores, é o Tribunal de Justiça. Pode ser a Suprema Corte dos Estados Unidos, o juizado mais simples do país, ou este honrado tribunal ao qual os senhores os servem. Como qualquer instituição, os nossos tribunais têm falhas, mas são os maiores niveladores desse país. Para os nossos tribunais, todos os homens nasceram iguais. Então você percebe que ele está fazendo uma crítica ali muito profunda, com relação à forma como os julgamentos deveriam ser, colocar os homens, nivelar os homens como iguais no contexto ali da justiça. Então não diferenciar as pessoas a partir do seu tom de pele, e sim entender o contexto, toda a situação, e de acordo com as provas ali, analisar quem que de fato é o culpado e quem é a pessoa inocente ali de toda essa situação. Então, Atticus ele se porta como um homem justo, ele tenta fazer a justiça a partir daquilo que ele acha ser o certo, de acordo com as provas que ele tem. O papel dele como advogado é isso, mediar e saber como defender pessoas que estão sendo acusadas injustamente. E existe um outro conceito também de justiça que é trabalhado nesse livro, que eu vou chamar aqui de justiça moral. Eu falei que o Atticus ele tem esse dever, de
defender uma pessoa que ele considera inocente, porque isso é algo que está enraizado ali dentro dele. Ele pensa que o certo deve ser defendido, né? Ele pensa que ele tem um papel moral ao defender o Tom Robinson, principalmente para imprimir ali aquela autoridade que ele tenta passar ali na educação dos seus filhos, de fazer o que é certo e seguir o caminho certo, né? O caminho da justiça. Então, ao aceitar o caso ali do Tom Robinson, ele sabe que a família dele pode ficar ali em perigo, e de fato vai ficar em perigo, né? Até no final do livro tem uma situação que demonstra exatamente isso. Ele sabe que é o certo a se fazer, e é isso que ele vai fazer ao longo desse livro. O outro conceito que é trabalhado aqui nesse livro também é o conceito de justiça versus vingança. Então, lembra que eu falei que a história é narrada por crianças? E crianças, quando se sentem ofendidas, elas vão tentar ali fazer a justiça com as próprias mãos. E o Atticus, ele vai tentando ensinar essas crianças de que nem sempre é assim, né? Na verdade, a gente não deve pagar na mesma moeda uma situação, e sim entender também o lado da outra pessoa. Ele fala muito sobre isso, que a gente só consegue analisar uma situação a partir da perspectiva de alguém quando a gente se veste ali na pele daquela pessoa e tenta entender quais são os motivos que fizeram aquela pessoa cometer um determinado ato ali injusto, né? Então, ele vai ensinando ali aos seus filhos que a justiça, ela exige muito controle emocional da situação, né? Então, eles precisam canalizar ali a sua raiva e tentar entender quais foram os motivos que levaram aquela pessoa a cometer aquele ato de injustiça. E é muito interessante, né? Como ele vai guiando essas crianças no caminho do que é justo, do que é certo, né, e do que é errado, para elas saberem discernir entre essas coisas e se tornar ali adultos melhores. Esse é um livro, né, muito bom. Aqui atrás do livro ele fala assim o seguinte, que esse é um livro que todos deveriam ler antes de morrer. E eu super concordo com essa ideia, né? É uma história, como eu falei no início do vídeo, né, que a gente vai acompanhando através da perspectiva de crianças, o que torna tudo ali, digamos que um cenário um pouco mais leve, por se tratar de um tema tão denso, mas a gente vai percebendo como essas crianças vão amadurecendo a partir dos acontecimentos que se desenrolam aqui dentro dessa história. Então é um livro muito interessante. E a Harper Lee, ela estudou direito, né, enquanto ela ainda era jovem. Seu pai, ele foi advogado. Então, muitos dos conceitos que ela trabalha aqui no livro são conceitos que ela adquiriu ali ao longo da sua vida, né, vivenciando como seu pai lidava com as situações, enquanto ele exercia o seu papel ali na justiça. Ela acabou não seguindo a carreira de direito, mas fez toda a sua, mas ela conseguiu assimilar ali toda a sua vivência, né, e transformar tudo isso num contexto aqui e criar toda essa narrativa dessa história, que é muito interessante, e eu recomendo sim a leitura para que outras pessoas conheçam também esse livro. E quem já leu, sinta-se à vontade para conversar com a gente aqui nos comentários e falar também, né, o que é que vocês acharam, quais foram as suas impressões ao ler esse livro aqui também. Vou ficar muito feliz em receber esse feedback de vocês. Eu gostaria de agradecer quem assistiu também esse vídeo até o final. Se inscreva também aqui no canal, acompanhe também os próximos vídeos que virão aí, tá? Muito obrigada e até a próxima.